Reprodução assexuada. Bipartição. Conforme o próprio nome, consiste na divisão de um organismo em dois, de forma simples e direta. Em unicelulares, é denominada de cisciparidade. Então aqui eu tenho uma hidra, essa hidra está fixa a um substrato, essa hidra começa a sofrer uma partição longitudinal e acaba formando duas novas hidras. Então, eis uma bipartição. Agora, quando essa bipartição ela acontece com seres unicelulares, ela é conhecida como o quê? Como cisciparidade. Então, presente em protistas e bactérias. Agora, como é que um protista sofre cisparidade? Por mitoses. Isso mesmo. Então, aqui eu tenho em cima uma euglena, que é uma alga unicelular, e aqui embaixo eu tenho um paramécio, que é um protozoário. Então, note que o paramécio está sofrendo mitose e a euglena também. Só que quando eles sofrem mitoses, eles também realizam cisparidade. E aí você me pergunta, então eles estão sofrendo mitoses ou cisparidades? Posso dizer para vocês que eles estão sofrendo os dois. Só que mitose é do ponto de vista da citologia e cisparidade é do ponto de vista da reprodução. Então, se perguntarem numa prova, que reprodução eles estão passando? Você vai colocar cisparidade. Que divisão eles estão passando? Você vai colocar mitose. Então, essa alga euglena sofre mitose e ao mesmo tempo sofre cisparidade. Mitose do ponto de vista da divisão celular, cisparidade do ponto de vista da reprodução. Esse paramécio sofre mitose e acaba sofrendo também cisparidade. Agora, bactérias realizam cisparidade não por mitose, porque bactéria não sofre nem mitose e nem meiose. Bactéria sofre amitose ou fissão. Nas bactérias, simplesmente elas duplicam o material genético, têm uma constituição central e formam duas novas bactérias. A bactéria ela realiza cisparidade sem mitose. Então veja que não é nem sempre a cisparidade é por mitose. Isso acontece quando eu tenho unicelulares e eucariontes. Quando eu tenho unicelulares, no caso, procariontes, eles vão sofrer amitose ou fissão. Na amitose ou fissão, duplica-se o material genético, tem-se uma constituição central, uma bactéria forma duas. Observe uma cisparidade em bactérias. Eu tenho aqui a molécula de DNA, o nucleóide, esse nucleóide se duplica. Observe que após a duplicação do nucleóide, a bactéria passa por uma constituição central, formando duas novas bactérias. Então veja que nesse caso aqui, eu tenho cisparidade sem mitose. A bactéria sofreu amitose ou simplesmente fissão. Gemiparidade, brotamento ou gemulação. Caracteriza-se pelo surgimento de vários brotos na superfície do corpo de um indivíduo. Cada um desses brotos pode desenvolver-se em formas adultas. Então, células intersticiais indiferenciadas desse quinidário deslocam-se para a superfície do animal. E essas células indiferenciadas, essas células tronco desse animal, acabam se diferenciando em brotos. O que são brotos? São formas jovens do quinidário. Eu posso aqui ter vários brotos unidos ao corpo do organismo principal. Se esses brotos permanecerem unidos, teremos a formação de uma colônia. Se eles se soltarem, teremos então indivíduos independentes. Esporulação. Reprodução através de células especiais, os esporos. Desenvolve-se em um novo organismo. Quanto à variabilidade, podem ser assexuados, produzidos por mitoses, ou sexuados, produzidos por meiose. Quanto à locomoção, podem ser zoósporos, móveis, ou aplanósporos, sésseis. O que é que nós temos aqui? Nós temos os esporos. Os esporos, por mitoses, formam o quê? Formam novos organismos. Então, o que é que acontece? Eu vou dizer que cada um desses pares de células são novos organismos. Tudo bem? Então, eu vou chamar aqui de organismo 1, 2, 3 e 4. Então, cada esporo desse deu origem a um indivíduo desse. Se os esporos foram formados por mitoses, eu tenho esporos assexuados. Se os esporos foram formados por meiose, eu tenho esporos sexuados. Nesse slide eu tenho 4 organismos, e esses 4 organismos, 2 algas e 2 fungos, produzem esporos por mitoses. Logo são esporos o quê? Assexuados. Logo nós temos aqui esporulação assexuada. Destaco a alga saprolênia. A saprolênia, pessoal, é uma alga que libera esporos na água, esporos móveis, chamados então zoósporos. Observe que eles possuem flagelos. Então aqui são chamados de zoósporos. Observe a alga ulotrix. Então essa alga libera na água esporos móveis flagelados e os esporos móveis se fixam a um substrato, dando origem a novas algas. Então você observa, tá, que tanto na saprolênica quanto na ulotrix liberou esporos na água e os esporos são móveis, logo são esporos flagelados, logo são zoósporos. Agora o que acontece aqui?
eu tenho os fungos penicílio e aspergillus. O penicílio e o aspergillus são seres terrestres. Libera esporos no ar. Esporos no ar não precisam de flagelo. Esses esporos lançados no ar são chamados de aplanósporos. Observe então em destaque o penicílio. O que é que nós temos aqui? O penicílio liberando esporos no ar. Esses esporos liberados no ar são conhecidos como aplanósporos. Na botânica, pessoal, nós temos esporos produzidos por meiose. Você lembra muito bem do ciclo diplobionte. Você sabe que a planta tem uma fase de vida haploide, que é o chamado gametófito, e uma fase de vida diploide, que é o chamado esporófito. E o esporófito, que é essa estrutura aqui na parte mais apical da briófita, tem uma cápsula. E dentro da cápsula nós temos uma célula-mãe do esporo. Essa célula-mãe do esporo é uma célula 2N. Ela sofre meiose e dá origem ao esporo. Esse esporo germina e dá origem a uma protonema, que é um gametófito jovem. E essa protonema dá origem a um gametófito mais maduro. Então, nessa situação, eu tenho um esporo gerado por meiose. Esse esporo gerado por meiose é conhecido como meiósporo e é um esporo sexuado, logo a esporulação ela é sexuada. Agora, uma ressalva. Eu queria que você não confundisse com os endósporos de bactérias. Os endósporos de bactérias são formas de resistência. Então, quando eu tenho uma bactéria submetida a condições adversas, temperatura, substâncias químicas, a bactéria vai formar um envoltório ao redor da sua estrutura. Esse envoltório espesso vai caracterizar, então, o esporo bacteriano ou endósporo bacteriano. E esse esporo bacteriano é uma forma de resistência, mais do que necessariamente uma forma de reprodução. Esquizogonia. Ocorre várias divisões do núcleo, cariocineses, para depois ocorrer divisões de citoplasma, citocineses, presente no ciclo de vida do plasmódio, agente causador da malária. Ocorre nas hemácias do hospedeiro intermediário vertebrado humano. Então, dentro do humano, o plasmódio adquire um aspecto ovoide, chamado de merozoíto. Esse merozoíto penetra nas hemácias e, ao penetrar nas hemácias, ele vai sofrer o processo de esquizogonia. Como é que esse processo acontece? Vamos comigo. Puxei uma seta para destacar o merozoíto dentro da hemácia. Então, você está vendo aqui o núcleo e eis aqui a membrana plasmática. Na esquizogonia, o núcleo se duplica várias vezes. Então, nós vamos ter várias cariocineses seguidas de citocineses, ou seja, divisão de citoplasma. Depois, cada núcleozinho desse vai ganhar um lote de citoplasma e vai ser separado por membranas plasmáticas. O núcleo se divide várias vezes, eu vou ter várias cariocineses, ok? Várias cariocineses. Depois, cada núcleo desse vai ganhar um lote de citoplasma, ou seja, cada núcleo desse vai ser isolado pelo citoplasma e por membrana. Então, eu vou ter várias citocineses. Essas estruturas formadas aqui vão se separar, dando origem a novos merozoítos. Os merozoítos induzem a hemólise das hemácias e quando as hemácias estouram, liberam merozoítos e liberam também o pigmento malárico. O pigmento malárico é a hemozoína. A hemozoína está associada aos processos de febre que ocorrem na malária, aos chamados acessos maláricos. Eis aqui a hemozoína pigmento malárico, responsável pelos processos de febre nos acessos maláricos. Esquizogênese. Fragmentação do organismo em 2 ou mais segmentos, originando novos indivíduos. Ocorrência nos poliquetos marinhos Eunice virides e Neantes virens. Processo não traumático. Bom, aqui você observa o Eunice virides, que é um poliqueto marinho. Acontece um fato bem curioso nesse animal, que ao longo do corpo dele, ele começa a formar septos, paredes. E esses septos são zonas que vão demarcar o local de formação de novas cabeças. Então aqui eu tenho o primeiro local, aqui eu tenho o segundo e aqui eu tenho o terceiro. Então aqui eu tenho 3 septos, vamos formar 3 cabeças. Colocando aqui para vocês, uma cabeça, vou pintar em azul, ok? Outra cabeça, vou pintar aqui em azul e outra cabeça. Então esse animal ele vai formar cabeças ao longo do corpo. As cabeças estão pintadas em azul. Bom, então, após a formação dos septos e a diferenciação das cabeças, começa um processo de estrangulamento bem gradativo dos tecidos. Os tecidos aqui começam a sofrer estrangulamento. Esse estrangulamento não é traumático, ou seja, o animal não vai expor seus líquidos internos. A partir de um animal, nós vamos ter formação de 4, ou até de mais. Na esquizogênese, nós temos a formação de septos, e esses septos
vão determinar o local onde segmentos, onde metâmeros vão se diferenciar em cabeças. As cabeças, então, vão ser diferenciadas e depois cada segmento desse vai ser separado do corpo do animal. Então nós vamos ter, a partir de um organismo, a formação de 4. Então o que caracteriza a esquizogênese é o fato de esse processo ser um processo não traumático. Laceração ou fragmentação transversal, também chamado de fissão transversal. Similar à esquizogênese, promove a laceração do organismo por movimentos convulsivantes, sendo os fragmentos regenerados em novos indivíduos. Ocorre em planárias, processo traumático. Bom, o que mais vai diferenciar uma laceração de uma esquizogênese é o fato de que, na laceração, o processo é traumático. Esse animal começa a sofrer movimentos convulsivantes e esses movimentos convulsivantes começam a estrangular o animal. Observe na imagem. Observando essa imagem, podemos notar o seguinte, que o local das setas é o local onde haverá o estrangulamento do animal. O animal vai começar a sofrer um processo de constrição. E essa constrição vai provocando, então, a separação das partes. Onde tem as setas, nós vamos ter locais de constrição. E nesse local de constrição, teremos, então, a separação do animal em partes. O animal aqui vai ser separado em 4 partes. Detalhe, que quanto mais próximo esse pedaço estiver da cabeça, mais rápido vai ser o processo de regeneração. Porque na cabeça existem glândulas especiais que produzem fatores regenerativos. Esses fatores regenerativos estão em alta concentração aqui na cabeça, colocando aqui os pontinhos azuis representando, mas eles vão diminuindo à medida que essa região corporal se distancia da cabeça. Então, as partes aqui derivadas da cabeça vão se regenerar mais rápido que as partes derivadas da cauda. Foi observado que esse animal consegue se regenerar quando sofre fragmentação até 1/10 do tamanho do corpo. Então, se esse animal, num laboratório, for cortado em até 1/10 do seu volume, 1/10 do seu tamanho, ele vai conseguir se regenerar. Esse processo, como você pode observar, ele pode acontecer de maneira espontânea, ou seja, o próprio animal pode provocar seus movimentos convulsivantes e se separar em pedaços, como também pode ser induzido por fatores externos. Existem células especiais nos turbelários que garantem esse processo de regeneração, que a gente chama de neoblastos. Alguns autores chamam esse processo de reprodução assexuada de regeneração, algo que particularmente não concordo. Por quê? Porque a regeneração é um processo complementar dessa reprodução assexuada e não um tipo dessa. Então eu não posso chamar a regeneração de uma reprodução assexuada, porque a regeneração não passa da etapa complementar a esse processo. Quando o animal sofre laceração, fragmentação ou fissão transversal, ele vai regenerar as partes nas quais ele precisa repor para ter o corpo inteiro. Então, se ele sofre aqui um corte na região da cabeça, ele precisa formar a parte mediana e a parte caudal. Então, isso aqui é um processo regenerativo sendo complementar ao processo da lesão. Acontece a lesão, acontece a fragmentação e a regeneração vem como complementar. Então eu não posso taxá-lo como sendo um processo de reprodução em si. Uma outra questão aqui é em relação à estrela do mar. Na estrela do mar nós temos um processo conhecido como fissiparidade. Fissiparidade é um processo de reprodução assexuada que acontece em estrelas do mar e de maneira mais característica em algumas espécies. Nesse processo, a estrela do mar, quando perde braços, não só a estrela forma o braço perdido, mas o próprio braço forma o restante da estrela, desde que esse braço tenha segmentos do disco central. Então aqui eu tenho o disco central, nesse disco central nós temos células-tronco, então se esse braço é perdido e esse braço leva partes do disco central, não só a estrela forma o braço, mas o braço forma a nova estrela. Então, caso aconteça a perda do braço, o braço consegue formar uma nova estrela. Alguns autores chamam isso aqui de cometa, né? Ou seja, acaba parecendo um cometa essa organização do braço, formando uma nova estrela, como você pode observar aqui nessa imagem. Estrobilização. Segmentação transversal do corpo de pólipos de quinidários em várias unidades regularmente espaçadas, denominadas de éfiras, ou medusas jovens, durante a metagênese. A metagênese é aquela alternância de gerações de pólipos e medusas que acontece em quinidários. Durante uma fase da vida, o animal é medusa, durante outra fase, ele é pólipo. Então aqui nós temos o quinidário sifozoário aurélia, temos então 2 medusas adultas, as medusas fazem reprodução sexuada e os pólipos assexuada. A medusa macho libera gametas para a medusa fêmea, o espermatozoide penetra na medusa fêmea, fecunda o óvulo, forma-se o zigoto, forma-se o embrião dá origem à larva. Essa larva plânula, ao ser liberada da medusa fêmea,
se fixa a um substrato, dando origem a um pólipo jovem conhecido como cifístoma. Esse pólipo jovem vai amadurecendo e, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai sofrendo segmentações transversais e destacando partes do seu corpo. Cada parte dessa destacada vai dar origem a uma medusa jovem chamada de éfira. Então, estromização é um processo de reprodução assexuada na qual pólipos, como acontece nos cifozoários do grupo das aurélias, vão sofrer segmentações transversais e os pedaços dão origem a medusas jovens conhecidas como éfiras.